Namastê, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa 8ª live da maratona de 10 lives sobre a mensagem do dia que o Oráculo do Eu tem para você. Foram 8 dias, contando com hoje, muito interessantes. Eu tenho recebido várias mensagens de apoio pelo que se passou comigo, mensagens de agradecimento pelas colocações e pelos questionamentos que tem feito com que as pessoas reflitam um pouco sobre a sua vida, mensagens de como podem adquirir o Oráculo do Eu. E vamos lá para essas informações. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar para vocês. Bom dia, meu primo Alessio. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar para vocês. Todas as lives têm pessoas diferentes, então é interessante que eu me apresente a vocês. Eu me chamo reduzidamente Elaine Bertinotti. Meu nome é Elaine Cristina Bertinotti Gomes, mas reduzi para Elaine Bertinotti porque tinham nomes parecidos para que a gente possa lançar um produto, então o Elaine Bertinotti é um nome mais diferenciado. Tenho 62 anos, sou psicóloga clínica há quase 40 e terapeuta do Oráculo do Eu. Essas cartas maravilhosas que foram canalizadas por mim no dia 8 de maio de 2024. São cartas terapêuticas que devem ser usadas, inclusive, por terapeutas, mas também para você que quer fazer o seu processo, te ajudar a refletir nas questões da sua vida. Essas cartas, elas trazem principalmente a leitura das sombras e das crenças limitantes, as quais travam a nossa vida se a gente não tem noção de onde elas estão e como é que elas estão agindo na nossa vida. Então é um material muito interessante, é uma técnica muito interessante, é um método muito bacana que agiliza o processo terapêutico. Eu gosto de dizer, e eu tenho pensado muito nisso ultimamente, nada contra nenhuma linha terapêutica, muito pelo contrário, porque eu atendo nelas também, mas agilizar o processo, ajudar com que a pessoa traga aquilo que está impedindo a vida dela de forma mais consciente, ajuda mesmo com que esse processo se dê com mais facilidade. E quem não quer, né, gente, ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida sem tantas travas? Então, principalmente é isso, trazer à consciência aquilo que nos limita, certo? E eu moro em Barra do Garças, atualmente não, há 12 anos eu moro em Barra do Garças, e é uma cidade, bom dia, Thelma querida, é uma cidade que fica exatamente na divisa do estado de Mato Grosso com Goiás. Posso dizer que aqui é o comecinho do Mato Grosso, vindo do Goiás, porque eu nem conheço o estado do Mato Grosso inteiro. Aliás, eu não conheço nada, porque o estado é muito grande. E é uma cidade turística, e hoje ela está bem movimentada. É possível que vocês escutem barulhos aleatórios por aqui, porque as pessoas estão indo embora. Estava muito cheia por conta do carnaval, e as pessoas estão indo embora, então tá fazendo bastante barulho agora. Mas tudo bem, né? Ao vivo é assim mesmo que acontece. Os barulhos acontecem dos meus cachorros latindo, das pessoas batendo na porta, enfim, é assim que gira todo o processo. É uma cidade bem gostosa, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Tem várias cachoeiras, tem uma natureza exuberante e
Eu gosto muito daqui, apesar de ser muito quente, hoje já estou mais adaptada ao calor, é muito quente. Estamos no período de chuva ainda, porque como todo o centro-oeste, né, do país, este período a gente chama o período das águas, que vai aproximadamente até abril, comecinho de maio, aí as chuvas param e só retornam por volta de outubro, novembro, e aí a gente fica nesse período da seca. E aqui tem a temporada de praia, que começa geralmente em julho, mas junho já dá para aproveitar a praia de Rio. Então é bem interessante conhecer aqui. Quem quiser, vale a pena. Não tem só cachoeira, tem o Rio Araguaia, tem muitas coisas interessantes para fazer aqui. Então vamos lá para a nossa carta do dia, para a nossa mensagem do dia. Nós já tiramos durante esses outros dias a carta da alegria, do sagrado, da montanha, do refúgio, da dor, da voz e da sombra. Então ontem foi muito interessante porque saiu a carta da alegria justamente no finalzinho do carnaval, para a gente comemorar a vida, celebrar a vida com este final de carnaval. E hoje começa um novo ciclo para algumas religiões. Eu não sei ao certo se são todas ou quais são que comemoram esse período da quaresma, esse período de reflexão onde as pessoas tiram para fazer alguns propósitos, né? Alguns propósitos de não comer carne, não beber refrigerante, enfim, cada um faz o seu propósito de acordo com aquilo que acredita. Eu, há já quase 3 anos, bom dia, Júlio, meu marido bonitinho, eu, há quase 3 anos, me tornei vegetariana, porque eu tenho uma paixão muito grande pelos animais, e dentro da minha vida não fazia sentido mais eu gostar tanto de uns, amar tanto uns e comer os outros. Então eu tenho esse entendimento que nós já evoluímos ao ponto de não precisar mais nos alimentar dos nossos irmãos mais novos. Estamos numa virada planetária, né? Numa transição planetária. Nós temos alimentos hoje que substituem a proteína animal, e eu faço sempre meus exames e eu estou melhor do que quando eu comia carne. Então esse é um propósito meu, nunca digo que para ninguém fazer, não fico enchendo a paciência das pessoas, né, pregando as coisas. Eu só digo que ela faz muito bem para mim, fez bem para minha alma, para o meu corpo desinchou, meu corpo desinflamou, e ver os animais livres sem eu precisar comê-los me faz muito bem, né? Então esse é um propósito meu, um propósito da minha missão, da minha caminhada nesse planeta, porque todos nós temos a nossa missão, e é importante que nós entremos em contato com ela para descobrir qual é a nossa missão. E eu tenho a minha, né? Não é uma só, tenho algumas que já estão mais consciente e eu estou seguindo essa trajetória. Uma delas é o oráculo do eu, que é ajudar no desenvolvimento não só terapêutico, mas também espiritual, da espiritualidade com as pessoas. Lembrando que espiritualidade é a nossa noção de universalidade, não está ligada a nenhuma religião. É a nossa conexão com o universo, com o contato de quem nós somos de fato, né? Com a nossa essência, com a nossa essência divina, com a nossa centelha divina. Então vamos para a carta de hoje, vamos embaralhar aqui, ver qual é a mensagem que o oráculo tem para a nossa 8ª live.
para o dia de hoje. Vou tirar junto com vocês. É a carta do buraco. Essa carta, ela é muito forte. O buraco, ele é o local da queda. Quais quedas? Todas as quedas que nós tivemos na vida, que nos trouxeram dores, que nos trouxeram arrependimentos, tristezas, enfim, tudo aquilo que não é muito agradável pra gente. Então, o local da queda, quando identificado, nos ajuda a sair daquele lugar até para entender se a gente ainda está lá. Então vamos aqui. Buraco, o local da queda. Então, como tudo, nós temos a pergunta, como eu já expliquei nas outras lives. Todas as cartas, elas têm a pergunta luz, que é aquela que está mais consciente, e a pergunta sombra, que é aquela que está menos consciente, às vezes até inconsciente. Também são acompanhadas de uma ação e de uma afirmação, para poder, a afirmação já vem com a ressignificação daquilo que foi trabalhado nas cartas, das respostas que você obteve. Então, se você está aí com o seu caderninho de anotações, é hora de pensar. Na pergunta luz, quais situações da minha vida me levaram para o buraco? Pensem bem, quais situações na sua vida te levaram para o buraco emocional, buraco financeiro, buraco de trabalho, que a gente não tinha noção. Então, às vezes a gente entra no buraco, a gente cai no buraco sem perceber, porque nós estamos não muito conscientes do que nós estamos vivendo e vamos embora. A gente vai seguindo o fluxo sem questionar, vai seguindo a tal da história de deixa a vida me levar, sem você colocar atenção para onde é que a vida está te levando. Então, todas as vezes que você caiu num buraco, que caiu em determinadas situações, você precisa olhar para ela e entender o que é que te levou para lá. Porque tem a pergunta à sombra aqui, que diz assim, como eu caí e por que eu não enxerguei. Então, quais os buracos que você caiu na sua vida? Como você chegou até lá? Como você caiu? E por que você não enxergou? O que estava acontecendo naquele momento que não permitiu que você enxergasse aquela queda que você estava levando? E nós passamos por várias na vida, né? Imagina eu aqui no auge dos meus 62 anos, também passei por várias. Hoje estou mais atenta, mas nem por isso estou livre de cair em algum deles. Bom dia! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Mila. Então vamos lá. Para um pouco e reflita naquele momento mais difícil da sua vida, que você estava dentro daquele buraco, que você não achava, que você achava que não tinha saída. Como foi que você caiu ali? Que situações, que pessoas que você se envolveu, que te levaram para aquele lugar? Por que é importante ver isso? Porque a gente acaba culpando as outras pessoas ou determinadas situações por a gente ter caído, sem ter a percepção de que nós é que somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Então, a partir de hoje, para quem não tem essa ideia, tenha. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Por tudo que a gente pensa, por tudo que a gente atrai, e para onde a gente vai. Por que isso? Porque a vida da gente é cheia de projeções e nós passamos a vida projetando aquilo que nos acontece nas outras pessoas. Quando a gente entende que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, nós podemos controlar o que vai acontecer.
para onde a gente vai, como a gente vai chegar. Entenderam? Então, a necessidade de prestar atenção, como eu disse ontem, na lei do mentalismo, que é uma das leis universais, tudo aquilo que a gente pensa, a gente cria. Os espíritas chamam isso de forma pensamento. Existem outras linhas, outras religiões que têm uma outra denominação. Também existem outras linhas filosóficas que têm outra denominação. Mas a gente cria aquilo que a gente pensa. A gente atrai aquilo que a gente pensa, porque a gente fica na mesma vibração. Então, se a gente quer coisas boas, a gente precisa pensar e atrair coisas boas para a nossa vida. Então, tendo essa noção, a gente entende que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, não dá mais para terceirizar a culpa a ninguém. Porque em determinado momento, sem ter noção, nós permitimos que aquelas pessoas entrassem em nossa vida, que a gente caísse naqueles buracos que nós caímos, sem ter a percepção, sem ter a consciência. Então, hoje, eu estou dizendo para vocês que sim, a gente pode ter a consciência de tudo que acontece conosco. Precisamos estar atentos. Lembra de ontem do orar e vigiar? É exatamente isso. É orar, mas prestando atenção em todos os momentos, em tudo que está prestes a acontecer na sua vida. Dê valor e dê crédito ao seu pensamento. Dê valor e dê crédito a você mesmo. Não terceirize mais as coisas. Pare de empurrar as coisas para as outras pessoas. Até as crianças, nós somos responsáveis enquanto pais, enquanto educadores, de estar atento a esse movimento com as crianças, de ensiná-las a pensar aquilo que é bom, de ensinar a atrair coisas boas, estar sempre na vibração do amor e do bem. Eu sei que o mundo é difícil, eu sei que a Matrix não é fácil. E quando a gente não tem noção do mal que a Matrix nos faz, a gente entra nesses buracos. Mas a partir do momento que a gente entende que existem pessoas, que existem situações que nos controlam através do medo, a gente consegue colocar um ponto nisso e ser dono da nossa própria vida, ser dono da nossa verdade, ser dono daquilo que a gente quer que nos aconteça. Entenderam? Vamos pensar nos recursos. Como todas as cartas têm uma ação, a ação dessa carta é: quais os recursos você usou para sair do buraco? Lembre-se das estratégias, porque elas são recursos que ficam registrados e que podem ser usados em outras situações. Naquelas situações difíceis que você viveu, que você se sentiu no buraco, quais foram os recursos que você usou para sair dele? Você procurou a ajuda de alguém, a orientação de alguém, de um profissional, de um amigo, de um profissional religioso, uma psicoterapia, ou você saiu sozinho sem perceber que estava saindo daquela situação? Quais os recursos você usou? É importante ter noção deles, porque foi a estratégia que você usou para sair dali. Então, ela serve de recurso mesmo para você usar em outras situações, caso você venha a tropeçar novamente e cair no buraco. Entende a importância da gente ter noção disso tudo? Então, quais recursos foram utilizados? Mas para isso, a gente tem que parar e refletir. Então, se você vem acompanhando todas as lives, tem bastante informação. As lives que vocês não assistiram, elas estão todas gravadas, tanto aqui no Instagram, quanto no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome. Obrigada, Thelma. Eu te ajudei, mas você me ajudou também. A Thelma é minha amiga, que é responsável pela confecção das caixinhas e também do adesivo que vai na caixa, aqui. Marca Oráculo, que é minha, né?
E a Marca Oráculo lançou o Oráculo do Eu. Muito obrigada, viu, Thelma, pela sua ajuda. Não só isso, né? Mas outras coisas também. Oi, Rê, muito obrigada pela sua presença, querida, seja bem-vinda. Então, algumas pessoas que já estão utilizando o seu oráculo, elas podem não só fazer a tiragem normal, que a tiragem normal, só para vocês entenderem, normal não, a tiragem que foi canalizada, que depois eu ampliei o processo, ela consiste em 6 cartas, que é o que eu quero, o que eu tenho, o que me impede, o que me impulsiona, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Então, a gente mapeia as situações, a gente mapeia a vida da pessoa. E assim, enquanto terapeuta, por exemplo, que tem uma série de recursos, que tem muitos estudos em cima de tudo que a pessoa fez, ela consegue, enquanto terapeuta, ajudar a pessoa neste mapeamento das dificuldades, dos problemas. Então, veja bem, bom dia, seja muito bem-vinda, Carol, querida. Como saiu a carta buraco, que é o local da queda? O que um terapeuta vai fazer? O terapeuta vai, junto com a pessoa que ele está atendendo, mapear todos esses buracos que a pessoa viveu, que a pessoa caiu, como ele caiu, como ela caiu e como foi que ela saiu e que danos ficaram dessas situações. Então, quando você identifica os danos, você consegue ressignificar. Nós não podemos, e eu sempre falo isso em todas as lives, nós não podemos mudar o que aconteceu com a gente, mas a gente pode mudar a forma como nós olhamos para isso. A forma como nós olhamos para cada situação. Porque nós temos que ter em mente que naquele momento a gente não tinha consciência que a gente tem hoje. Mas se a gente não tinha consciência que a gente tem hoje, então não adianta se sentir culpado. Nós precisamos trabalhar a culpa e trabalhar o auto-perdão para poder se livrar deste peso que impede muitas vezes a trajetória da vida. Entenderam? O que mais que nós podemos falar aqui da carta buraco? Como você sozinho pode fazer isso? Você vai lá, revisa seu passado, não fica lá. Revisa seu passado, dá uma olhadinha nas situações que foram difíceis para você. Escreve tudo. A importância da gente escrever e escrever manualmente, principalmente que nós estamos perdendo esse movimento da escrita. Quando você escreve, você tira da sua mente, tira da sua consciência e coloca no papel. O fato, bom dia, Char, bem-vinda, minha amiga. O fato de você colocar no papel e tirar de dentro de você já te dá um outro discernimento da situação. Você já olha para a situação de uma outra forma. Então vamos lá. Se você que é terapeuta mapeou essas 6 cartas junto com o seu cliente, junto com o seu paciente, você vai em cada uma delas fazer essa leitura, fazer esses questionamentos e depois vai ligando um ponto com o outro. E ao final vocês vão perceber que tudo faz sentido, que tudo junto, uma coisa junto com a outra faz muito sentido, né? Veja bem, ontem saiu a carta da alegria. Então, a carta do buraco junto com a carta da alegria, né? Depois que você identifica tudo que você viveu de coisas negativas, de onde foi que você caiu, você vem com a carta da alegria, que é renovação. Entenderam? Bom dia, minha irmã Edivânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Todos nós temos dificuldades na vida. A vida não é feita só de coisas boas, mas quanto mais coisas boas nós trouxermos para a nossa vida, quanto mais amor, quanto mais generosidade nós trouxermos para a nossa vida, mais leve nós vamos viver.
O amor, uma das cartas que a gente tem aqui é a carta do amor. Deixa eu achar ela. Ela é muito bonita aqui. Vamos ver se ela sai em algum desses dias aí. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui. Essa aqui é a carta do amor, que é a libertação, né? Então, quando nós vivemos e vibramos nessa energia do amor, nós atraímos, nós ficamos numa frequência que nós atraímos pessoas e coisas que estão nessa mesma frequência. Quando você está na carta do buraco, quando você está no buraco, quando você está na dor, você vibra nessa frequência também, de pessoas que estão nessa mesma energia. E aí fica muito mais difícil de sair desse lugar. Então, quando a gente está no buraco, a gente precisa buscar os nossos recursos positivos, né? Vamos buscar o amor, por exemplo, dentro da gente. A gente fala dentro, né? Existem muitas literaturas dentro da psicologia que todas as crianças devem receber amor, sim, claro. Todas as crianças devem receber amor, mas a gente deve receber amor para a vida inteira. Porque o amor, ele deve estar instalado dentro de nós. Ele faz parte da gente, porque nós somos o amor. Nós somos o amor divino. Nós não somos a imagem e semelhança do nosso Criador, que é só amor. Então nós temos essa fonte infinita de amor dentro da gente. E isso deve ser passado para nós a vida inteira. E nós passarmos para as outras pessoas a vida inteira. Nós vivemos numa matrix que julga e condena o tempo todo. Então, vibrar na frequência do amor é sair desse julgamento, é não permitir que o julgamento das pessoas atrapalhe a nossa vida. As quedas, os buracos que nós caímos, tem muito a ver com isso, com o julgamento das pessoas, da gente ficar preocupado com o que as pessoas pensam, de como a gente age, se a gente está agradando ou não está agradando as pessoas, né? Nós temos que agradar a nós mesmos. Se existe alguém que precisa ser agradado, somos nós. Porque uma pessoa satisfeita com a vida dela, ela não está nem aí, não está nem preocupada em ficar julgando o outro. Não está nem preocupada com a vida da outra pessoa, a não ser que seja para ajudar, né? Uma pessoa que está voltada para ela mesma não está preocupada se o outro está com a roupa nova, com o carro novo, quero ter igual. Não está preocupada com isso. Está preocupada em fazer o seu processo de autoconhecimento, de chegar na sua essência. Então o amor, ele serve para tudo na vida da gente, né? Vibrar nessa frequência do amor, que nos ajuda, inclusive, a sair desses buracos que a vida, às vezes, nos leva. Então, a mensagem do oráculo do eu para hoje é para que você preste atenção nos buracos que você caiu, nas quedas que você teve. O que você aprendeu com elas? Porque se você não aprendeu nada, você vai cair de novo. Ah, vai. Com certeza vai. Então volte lá no buraco ou nos buracos que você caiu, nos seus locais de queda, revise seu passado e perceba o que você aprendeu com tudo isso. Faz sentido para você? Faz, né? Não é um lugar gostoso de estar. Eu, certa vez, eu fiz muitos cursos, muitas vivências, desde quando eu comecei a faculdade, em 83, 84, eu participava de vivências, participava de cursos e retiros psicológicos. Alguns não eram psicológicos, eram espirituais, espiritualistas, na verdade. E eu me lembro de um deles, foi muito forte.
Eu não vou falar o nome porque eu não posso, a gente assina um compromisso de não revelar as coisas que a gente vive. Então, não falando o nome, eu não vou revelar, mas eu vou revelar a situação que eu vivi. Dentro disso... Ah, tá. Minha irmã. Minha irmã é prova disso, porque eu ficava na casa dela em São Paulo, né, fazendo os trilhões de cursos. E dentro neste curso, nesse retiro, que era uma semana que nós ficávamos incomunicáveis, não se falava com ninguém, a não ser as pessoas que estavam ali presentes neste trabalho. E uma das situações que nós trabalhamos era da morte, de como é que a gente lidava com a morte. Deixa eu ver aqui que a Carol escreveu. Eu perdi o medo porque percebi que cair faz parte do meu crescimento. É verdade, Carol. A gente perde o medo, né? A gente enfrenta o medo de uma outra forma, né? Isso tem a ver com o que eu tô falando da morte, do medo que a gente tem de morrer ou do medo da morte, né? Hoje eu tenho plena consciência de que a morte não existe, é só uma mudança para um outro estado. Mas neste lugar, trabalhando com a morte, nós fomos todos visitar um cemitério onde nós precisávamos fazer o nosso enterro, digamos assim. E eu me lembro que eu sempre fui muito corajosa e também curiosa. E eu tinha um túmulo aberto, que eu conto isso, as pessoas falam, você é louca? Acho que sou um pouco. Como diz a doutora Nise da Silveira, gente muito certa não deve ser gente muito legal, né? Então ser louco também, um pouco de loucura faz parte da vida. E tinha um túmulo aberto, e eu entrei dentro do túmulo para ter essa sensação. Gente, é uma coisa muito louca. Eu consegui ficar ali talvez uns 5 segundos, não muito mais do que isso, né? Que é literalmente o buraco para onde a gente vai, se a gente não vai ser cremado e tudo mais, né? Mesmo sendo cremado, você vai entrar num buraco ali para o corpo ser cremado, né? Eu fiquei ali estourando uns 5 segundos, mas o fato, não era obrigatório fazer isso, acho que quase ninguém fez, eu fiz porque eu quis, foi uma ideia minha. Eu fiquei ali, as pessoas olhando para mim, é uma sensação que eu não tenho nome para ela ainda, até hoje. Isso foi em 94, 95, uma coisa assim. Eu não tenho o nome dessa sensação até hoje. Mas foi muito interessante. Foi muito interessante porque eu vivi uma realidade acordada. Uma realidade, porque essa é a realidade que a gente vai morrer. Então, essa é a certeza, né? Eu olhei para aquilo, olhei para as pessoas olhando para mim. Eu tô falando, eu tô lembrando dessa situação, né? Hoje já não me apavora mais, mas não foi apavorada, não, é uma sensação indescritível, eu não tenho nome para ela até hoje. Mas eu saí, obviamente, as pessoas me ajudaram a sair, como me ajudaram a entrar, e todo mundo ficou me perguntando, o que você tá sentindo? Gente, eu não consigo dizer o que eu tô sentindo. Eu estava assim, impactada primeiro pela situação de me ver ali, consciente daquilo. É uma mistura de sufoco com medo, naquela época, né? Hoje já não tenho mais. Com medo, com incredulidade, de questionamento da vida, o que é a vida, o que eu tô fazendo aqui. Então, quando eu falo dessa carta buraco, quando eu já tirei ela das minhas leituras, eu lembro sempre dessa situação, desse buraco, porque esse foi um buraco consciente, né? Eu entrei porque eu quis, né? Existem os buracos que não foram conscientes, mas esse eu entrei porque eu quis, para sentir
essa realidade que a gente vai viver um dia. Claro, talvez a gente não perceba isso, né? Mas espero que não. Estou me preparando para fazer essa passagem de forma consciente e não ter este sofrimento. Mas é uma experiência interessante, sabe? Eu sempre gostei de viver as coisas para saber como é que eu me saía nelas. E isso me trouxe muito crescimento de entender como que tudo funciona, como funciona para mim. Óbvio que eu não estou sugerindo para ninguém fazer isso, né? Você pode fazer, pode se imaginar, se você quiser, na sua atividade, para ver como é que você se percebe nessa situação. Mas entender que os buracos nos trazem, que quando a gente entende o porquê que nós caímos nessas situações, porquê que nós nos deixamos levar por essas situações, nos liberta. Nos liberta da culpa, nos liberta do medo, nos liberta da vergonha, de todos os sentimentos negativos, dos sentimentos difíceis de situações como essa causam. Ok? Então é isso. Eu penso que nós já estamos no horário de finalizar essa 8ª live, que veio com a carta buraco, que é o local da queda, das quedas que nós levamos na vida, de como nós entramos e como é que a gente faz para sair delas. Como é que recursos que você usou. Então a mensagem do dia do oráculo do eu para você é: na sua vida, quais foram os buracos que você caiu? Quais foram as quedas que você levou? E como foi que você saiu delas? O que você aprendeu com isso? E se você não aprendeu, você precisa aprender, porque senão você vai cair de novo. Não é que você está atraindo, às vezes até tá, mas se você não tem consciência de como é que você foi para lá, você muito possivelmente vai pegar um caminho para cair de novo. E aí a gente fica no que nós comentamos hoje sobre as profecias autorrealizadoras. A gente pensa tanto naquela coisa que ela acaba acontecendo, né? Então, se é para fazer uma profecia autorrealizadora, que seja uma profecia do bem, né? Que coisas boas nos aconteçam. Então, revise o seu passado, trabalhe com a sua culpa, com o seu auto-perdão. Você não tinha consciência naquele momento, mas hoje você tem. Então, você pode revisar o seu passado, ressignificar todas aquelas situações, perdoar quem precisa ser perdoado. Se você achar que você precisa conversar com a pessoa, tudo bem, mas você, na verdade, o perdão é dentro de você. Quando você se perdoa, mesmo porque o outro pode não entender o que você está falando, né? E gerar mais confusão ainda. Então, o perdão vem de dentro da gente, para vibrar na frequência do amor e ressignificar tudo na sua vida que precisa ser ressignificado. As cartas do oráculo do eu estão aí. Elas são para quem está usando. Tem várias pessoas aqui que já têm o seu oráculo e que estão usando enquanto terapeutas, estão usando para elas mesmas. Elas te ajudam muito. Elas se comunicam entre elas. Quando você pega lá 2, 3, 4 cartas, elas se comunicam entre elas e elas trazem insights maravilhosos. Imagine você, que é terapeuta, poder ajudar o seu cliente, o seu paciente a... como é que é a palavra? Esqueci a palavra. A traduzir o sentimento que ele não consegue traduzir. E assim você ajuda o seu cliente, o seu paciente a sair dessa situação que está travando a vida dele, ou situações dolorosas. E você pode fazer isso sozinho, se você tiver as suas cartas também. Então, para quem está interessado, aqui na página do Instagram, em azulzinho, tem um link que chama Linktree, e através dele você tem acesso comigo. Você tem um acesso
a falar comigo diretamente para eu poder te explicar como funciona todo o processo de você adquirir o seu oráculo, tá bom? Tanto para você que é terapeuta, quanto para você que quer obter o seu oráculo. Logo mais, estou me preparando para lançar o curso de terapeutas do oráculo do eu. Então, você que tem interesse já pode ir se preparando, entrar em contato comigo para fazer o curso de formação de terapeuta do oráculo do eu. Mas eu preciso ser psicólogo para isso? Não. Óbvio que o psicólogo também pode usar. Já tem a formação da psicologia que amplia o processo de atendimento, né? O processo psicológico. Mas se você tem a vontade e a disponibilidade, porque precisa estar disponível de ajudar outras pessoas, você pode ser um terapeuta do oráculo do eu. Se você tem amor, se você tem vontade de ajudar o próximo, você pode, e se ajudar, você pode ser um terapeuta do oráculo do eu. Entenderam? Então é isso. Fica aqui a mensagem do dia, o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui na live, das pessoas que vão assistir depois, quarta-feira de cinza, as pessoas estão retornando para o seu trabalho, retornando para a sua vida. Dizem que o Brasil começa depois do carnaval, é preciso desfazer essa crença limitante. O Brasil funciona todos os dias, né? O mundo funciona todos os dias. Vamos tirar essas crenças limitantes para desempacar a vida e deixar a vida fluir e andar no amor e na fraternidade, vibrando e pensando coisas boas para nós e para todo o planeta, para a nossa galáxia, para que isso chegue em todos os universos possíveis. Gratidão. Namastê. Para quem não sabe o que significa Namastê, numa linguagem mais simples, o divino que habita em mim saúda o divino que habita em você. Então, gratidão. Namastê. Tenham todos uma excelente semana que começa hoje, de alguma forma. Uma excelente semana, um excelente dia. Vibrem no amor. E estarei aqui amanhã, no mesmo horário, até sexta-feira, quando nós encerraremos a última live. A maratona das 10 lives, desses 10 dias que foram interrompidos, mas nós já retomamos. Gratidão. Um grande abraço para vocês. Recebam o meu amor com toda a vibração. Tchau. Até amanhã.